Vamos lá. Tudo Vinícius, bem, fala um Vinícius? pouco de você. Vinícius. Ah, Vinícius, a gente não está te ouvindo. Tá mudo, tá A sem gente não som. está te ouvindo. Você aparece que tá falando aqui, mas não tá. Eu acho que se você tirar o microfone, tira o microfone e fala direto no celular. Isso. Meu nome é Vitor Valério, tenho 14 anos de idade. Opa, beleza. Vinícius não tem. Valeu. Desculpa, Vitor, desculpa. Qual série, Vinícius, que você tá? Vitor. Vitor? Oitavo. Tá, Vitor, não Vinícius. Oitavo, beleza. Lara, tudo bem, Lara? Tá mudo. Tá mudo. Agora você tirou a câmera. Esconde da gente, não. Aê, Tudo bem, Lara? Tudo. Quantos anos você tem? Que série que você tá, Lara? Fala um pouquinho de você aí. Eu tô no 7º ano. 7º ano, tá bom, que bom, bom de conhecer. Sofia, tudo bem, Sofia? Cadê a Sofia? Sofia tá escondida. Sofia parece pouco. Está sem áudio, Sofia? E o Lucas, então. Tudo bem, Lucas? Tudo, e com o senhor? Tudo jóia. Que série que você tá? Quantos anos? Gosta da poesia? O que você tem para me falar? 7º ano, tenho 12 anos. Muito bom. Seja bem-vindo. Eduardo, tudo bem, Eduardo? Opa, tudo bem? Quantos anos? Série? Eu tenho 12 anos, estou no 7º ano. Ah, maravilha. Então, gente, o que eu estou fazendo aqui? Convite do professor Fábio, a gente vai fazer remotamente uma oficina sobre o slam, poesia, o poetry slam. Poetry slam são batalhas de poesias faladas. Só no Brasil existem mais de 200 comunidades. Se você me perguntar, no Alasca tem slam? Muito provavelmente. Na África, na Ásia, nas Américas, na Europa, em vários lugares do mundo existem slams. E por que eu estou aqui? Existe uma modalidade do slam que começou na França, e um brasileiro que foi participar da Copa do Mundo, porque só para contextualizar, existem no Brasil slams, né, locais, regionais, nacionais, e o grande campeão nacional disputa a Copa do Mundo de Poesia na França. Então, é todo um circuito, e lá na França existe a Copa, né, interescolar com alunos da rede pública. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Para participar do slam, a gente vai fazer oficinas, nós vamos criar os poemas e vamos ter um dia que vai ser o slam, que é essa competição, né, de poesia falada, em que vocês terão o quê? Criar pelo menos 3 poemas, é proibido acompanhamento musical ou objeto de cena, e os poemas têm que ser autorais, né? E, principalmente, de até 3 minutos. Então, o Emerson Alcalde, quem trouxe essa ideia do slam interescolar para o Brasil, né? Já faz algum tempo que ele faz isso em São Paulo. Só esse ano em São Paulo são mais de 100 escolas, para vocês entenderem a grandeza, né? E nós temos também a etapa local aqui do interescolar, nós temos o interescolar MG e nós temos o interescolar nacional que acontece em São Paulo, tá? Então é toda uma mobilização. E agora vou pedir para o professor Fábio para a gente entender um pouquinho mais sobre a história do slam, porque a gente não pode entrar em nada na vida sem ao menos conhecer um pouquinho da história. Vamos lá. Você vai usar o PDF, né? Pode ser, professor. Pronto. Então a proposta hoje aqui é
a gente começar com oficinas, né? Porque a poesia tem esse poder, né? De ultrapassar os limites físicos. Então, apresento para vocês o Slam Interescolar de Uberaba, né? Já é nosso quarto ano já, indo nas escolas, né? Um trabalho totalmente voluntário, porque nós acreditamos que a poesia salva, a poesia cura, e a poesia tem esse poder transformador. Pode passar, professor. Isso. Então, quem teve essa ideia de criar o Poetry Slam foi esse senhorzinho aqui, ó. Ele é vivo até hoje, se vocês colocarem lá no Facebook. Mark Kelly Smith, vocês vão encontrá-lo. Ele é de Chicago, ele trabalhava na construção civil, e ele acreditava que a poesia estava e está em qualquer lugar. Então, ele achava que, quando ele ia nos encontros de poesia, era uma coisa muito cansativa, era uma fala muito trabalhada e que não chegava perto, né, daquele entendimento de todo mundo. Então, o que o senhor Mark Kelly fez? Eu vou pegar a poesia e vou transformar ela como se fosse numa partida, como se fosse um jogo. Então, o que ele fez? Porque a palavra slam tem a ver com, no inglês, rebater, né? Então, ele pensou no beisebol, né? Esse ato, né? Porque quando você está jogando, quando você está escutando ou vendo um jogo, para quem gosta de futebol ou esporte, isso prende atenção. Então, a ideia era essa, né? Era prender a atenção do espectador. E como fazer isso? Dando nota e tendo um campeão, né? Então, quer dizer, quando vocês forem participar do Slam, aí a gente vai escolher 5 jurados que vão dar nota de 0 a 10, né? Em 3 rodadas, ou seja, 3 poesias. E quem tiver a maior nota é o grande campeão, né, da noite, da edição. Mas é muito mais que isso, né? Na França, eles falam que o melhor nunca vence, né? Então, quer dizer, isso é tudo um pretexto, todo um pretexto para se encontrar e falar e dizer poesia. Pode passar, professor. Então, esse é o senhor Mark L. Smith. Se vocês colocarem depois lá Esse é o senhorzinho criador. E aí, essas são as regras para participar do Slam. Poemas tem que ser de autoria própria, ou seja, professor, posso pegar uma poesia que é do meu irmão e declamar no Slam? Não pode. Muita gente já me fala, alguns alunos falavam, professor, mas eu não sei escrever poesia, ou essa poesia está muito ruim. Isso, para mim, é uma facada no coração. E eu explico por quê. Porque o que vocês podem escrever hoje é a melhor coisa que vocês podem escrever no momento. Quando vocês, tiverem a maior nota de redação do Enem, ou outra coisa ligado com a palavra, é outra ideia, né? Então, hoje, o que vocês escrevem hoje é a coisa mais importante da vida de vocês. Então, poesia autoral, com, no máximo, até 3 minutos, e não pode ter acompanhamento musical ou objeto de cena. Ou seja, eu posso declamar tocando um bandolim, um violão? Não pode. Tocando bateria, cavaquinho, cuíca? Não. É você, a sua poesia e o seu corpo, né? Porque a gente sabe que o corpo fala, né? Então, essas são as três regras. Você pode baixar, professor? Essas são as 3 regras que a gente tem no Slam. E aí, se vocês verem essa formação da foto, esse é o primeiro Slam brasileiro. Isso há 12 anos atrás. Vocês têm a Cláudia Shapira, no comecinho aqui, Eugênio Lima, Roberta Estrela d'Alva e Lua Gabanini.
eles formam o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos de São Paulo, e eles criaram o primeiro slam no Brasil, chamado Zona Autônoma da Palavra, que é o Zap Slam. A Roberta, um dia, esteve na França, porque ela é atriz, e ela viu o slam. Isso, ela ficou impactada, ela nunca tinha visto aquela narrativa, até então, ela volta para o Brasil, cria o Zap e é a nossa primeira representante, né? Então, é aquilo que eu falei. Em Uberaba existem 3 slams. Todo ano nós tiramos um campeão que disputa o Slam MG, e no Slam MG, com todas as cidades de Minas, a gente tira um representante que disputa o Slam MG, com todos os poetas dos estados brasileiros, e aí o grande campeão ou campeã disputa a Copa do Mundo de Poesia, em que ela já participou, a Roberta Estrela d'Alva. E aí, ela começa isso há 12 anos atrás, e hoje a gente vê um número imenso de slams. Sei lá, desde o Slam Quentura, desde o Slam Mossoró, que é lá no Rio Grande do Norte, até o Slam Peleia, que é no Rio Grande do Sul. No Acre tem Slam, né? Praticamente quase todos os estados do Brasil existem slams. Então, foi esse grupo, Cláudio Chafira, Eugênio Lima, Roberta Estrela d'Alva e Lua Gabanini, que começou tudo isso aqui no Brasil. É o primeiro slam do Brasil, né? Pode passar, professor. É o ZAP, é a Zona Autônoma da Palavra. E aí, acontece uma coisa interessante. Vocês vão ver esse homem que está de boina, com a mão no bolso, o nome dele é Emerson Alcalde. Ele que traz o slam interescolar para o Brasil. Ele veio na França, porque ele foi o campeão da edição dele, ele disputou a Copa do Mundo, só que o Emerson, ele foi, inclusive, no primeiro slam. Ele estava no primeiro dia. Só que ele morava muito longe do centro da cidade. Então, com essa ascensão, ele teve a necessidade de fazer um slam na região em que ele morava, que é perto da estação Guilhermina Esperança, o metrô Guilhermina Esperança, lá em São Paulo. Então, o Emerson, ele organiza o primeiro slam de rua do Brasil, né, que é o slam da Guilhermina. É um slam muito potente que acontece na estação do metrô Guilhermina Esperança. Então, já existe esse movimento do slam estar na rua, né? Isso é uma outra ideia que é muito importante. O slam vem para o Brasil e ele já adquire esse aspecto urbano, né? Os poetas começam a falar das suas vivências. Pode passar, professor. Certo. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Alguém de vocês já escreve poesia? Vitor, Lara, Sofia, Lucas, Eduardo? Alguém escreve? Eu já escrevi. Eu ganho os pontinhos, vou tomando pontinho, eu pago. Não. Certo, Lucas. Olha, muito bom. Olha, o que se pode ser falado no slam, nessa batalha? Praticamente tudo, né? Menos manifestações racistas, homofóbicas, machistas, né? Que isso é praticamente inaceitável, não só no slam, mas eu penso em toda a sociedade, em todos os lugares, né? Na própria escola, no próprio círculo familiar. Então, o slam é um espaço sagrado. E aí fala, diversidade é característica marcante no encontro de Poetry Slam, onde pessoas das mais diferentes idades, crenças, orientações políticas reúnem-se em comunhão para ouvir e falar poesia. Eu fiz um convite para um poeta eu acho que ele tem 12 ou 13 anos em São Paulo, e é o Heitor Alexandre. Heitor ele é super novo e já participa de vários slams em São Paulo, para talvez semana que vem estar conversando com vocês e para vocês entenderem como que não tem idade, né? Não tem idade. Já faz uns 2 anos que morreu uma das slamers mais importantes do Brasil, que era a senhora Maurinete Lima.
ela tinha mais de 70 anos de idade. Então, essa idade, esse recorte de idade, não é um limitador. Eu sempre penso que o fato, né, o fato de falar, de se expressar, de declamar a poesia, porque quando a gente fala poesia, declamar, é como se a gente se despisse, né, de tudo. Ali na frente é você, seu corpo, né, e a coisa que é mais sagrada na sua vida, que é a palavra. Então, pode ser falado tudo. Pode ser falado, sei lá, poesias de amor para, sei lá, sua mãe, sei lá, o que vocês quiserem. Pode passar, professor. E aí chegamos em Minas Gerais. Esse é o Rogério Coelho, e ele organiza em 2013 o primeiro slam de Minas Gerais, que é o Slam Clube da Luta, lá em Belo Horizonte, né, que é pertinho ali é bem no centro mesmo ali, perto da... eu esqueci o nome da praça. Praça da Estação, exatamente, pertinho, naquele meio ali, naquele miolinho da Praça da Estação, num lugar que é um lugar muito marcante e muito representativo, que é o Teatro Espanca. E não que ela é minúsculo, é um teatro bem expressivo, bem famoso, e o Rogério começa em 2013. E só existe o Slam BR porque o Rogério, juntamente com o Thaís Carvalhais, cria um Slam Clube da Luta, e aí Minas Gerais, tendo Minas Gerais, aí incorpora a São Paulo, e aí nós temos o início do Slam BR. Então, é um slam muito importante, ele é doutorando na UFMG, tem um trabalho maravilhoso com poesia, ele é dramaturgo, está sempre trabalhando com a literatura. Pode passar, professor, por favor. Então, esse é o Rogério Coelho. E aí, falando um pouco do que eu vim aqui, vocês têm um loginho aí, um logo do Slam Interescolar, MG. Esse segundo meio aí é o Slam Interescolar de São Paulo, e o outro é um slam lá de Viçosa, da minha irmã Clara Costa, uma mulher que está fazendo um trabalho maravilhoso nas escolas. Então, todo ano acontece em Juiz de Fora o Slam Interescolar MG, onde alunos da rede pública, do ensino fundamental e do ensino médio participam de batalhas de poesias com outros alunos da rede pública, né? Isso é muito importante. Tanto é que, quando acabar, espero, eu tenho um projeto de trabalhar a poesia no ensino básico, né? Sei lá. Então, era uma coisa que eu estava pensando também. Por quê? Começar desde cedo, né, a plantar nesses corações de vocês, que são essa semente presente e do futuro, né? Vocês nos representam, né? Que vocês acreditem na palavra de vocês. Eu sempre digo que a palavra, a poesia, é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Quer dizer, eu sou o que sou, né, através e pela poesia, pela palavra. Eu estudei em escola pública, eu estudei na escola Dr. Fidelis 6, eu estudei na escola Boa Vista, na escola Paulo José de Alençon, e um dia eu acreditei que eu poderia fazer poesia. Então, eu lembro nitidamente, no 5º ano, na escola Boa Vista, em ter participado de uma antologia poética. Aquelas antologias, professor, que a escola faz todo ano com os alunos, né? Não sei se a escola faz. No João Pinheiro, acho que já deve ter feito, mas eu estou na escola há um ano só, não teve o ano passado. Então eu fiz parte disso, isso para mim mudou. Do mesmo modo que eu acredito assim, que o fato de vocês estarem aqui, eu acho que alguma coisa mexe, alguma coisa mexeu e alguma coisa inquieta, né? Assim,
vocês poderiam estar fazendo inúmeras coisas nesse momento, né? E também estar pelos outros é algo muito importante, pelos outros que não podem estar aqui. Ou seja, essa palavra vai circulando, né? Então, a intenção é, ainda, esse ano, criar poesias com vocês, fazer um slam e tirar um representante, né, da escola, né, João Pinheiro, para representar ainda esse ano, né, Uberaba no slam MG interescolar. Tá? Pode passar, professor. E aí a gente chega em Uberaba. Em 2017, eu, Renata Reis e Renato Reis, nós criamos o Slam Ondaka e o Slam Ondaka de poemas curtos. Ondaka, na língua umbunda de Angola, significa a palavra. Então, essa palavra, essa africanidade, está muito presente nos slams. Cada país tem a sua particularidade. E no Brasil, o slam adquiriu esse sentimento de representatividade das periferias, das causas contra o racismo e todas essas causas que são tão importantes para nós. Então, em 2017, a gente criou o slam, do nada, com muito amor na raça, e aí até hoje a gente está aí, né, lutando para que mais pessoas acreditem nas próprias palavras, porque o slam é um espaço, eu acredito que o slam é um espaço de nós mesmos, né? Então é onde você pode chegar com a sua poesia em 3 minutos, declamar, né? E isso pode e transforma a vida de cada um, né? Pode passar, professor. Só ligar aqui, ó. Rapidinho. E aí, gente, a gente chega no slam triângulo, porque em 2017 não tinha slam em Uberaba, não tinha slam no Triângulo Mineiro. E hoje a gente tem slam Baeté de Uberlândia, slam para Carolina em Sacramento, slam do Ponto em Patrocínio, slam do Amor em Uberaba, o slam Zumbi dos Palmares sem problema, professor. Slam Zumbi dos Palmares em Tuiutaba, o slam Patos em Patos de Minas, e nós temos o Nômade Slam. O Nômade Slam cria, é um projeto meu e da minha companheira, da Renata Reis, a gente cria slams em cidades que não têm slams. E a primeira cidade foi Sacramento, na cidade onde nasceu Carolina Maria de Jesus, que é a grande escritora, uma nossa rainha, e aí, só para mostrar como, né, essa ideia de criar slams, de fazer slams, onde os poetas podem participar com as suas poesias, é importante, né? Então, a cada ano, né, vão se criando mais novos espaços. Tem mais algum, professor? Eu não lembro agora. Isso. Eu coloquei para vocês procurarem depois. É um filme da Roberta Ciradalva, em que ela conta, e da Tatiana Loma, que ela conta os 10 anos do Poetry Slam no Brasil. É um filme premiado já, que é o Slam Voz de Levante. Depois vocês procuram. É maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Mais algum, professor? Não. Esse é o último, né? Então, meus queridos, seguinte, eu queria saber de vocês se vocês têm perguntas, dúvidas sobre o que é o slam, algo nesse tipo. Queria que vocês, se tivesse alguma pergunta, essa é a hora. Alguma dúvida? Meninos, alguém quer falar alguma coisa? Como funcionaria mais ou menos, quer dizer, não havendo como slam, como funcionaria mais ou menos as competições de poesias? Isso. Boa pergunta, Eduardo. Olha, é o seguinte, a gente vai criar, lógico, a gente vai ser uma atividade semanal, um encontro semanal, e aí cada um vai se responsabilizar em pensar a poesia, não só nesse momento. Eu sempre brinco que o poeta, o poeta é um ser
que não para, né? Que é aquele que sempre está observando. Às vezes não está escrevendo, mas ele observa. Ele observa ao seu redor, a natureza, as pessoas, os atos, as ações humanas, e chega uma hora que ele escreve tudo isso em uma poesia, né? Então ele anota, às vezes. Cada poeta tem o seu processo, né? O meu processo de poesia é muita observação, e às vezes quando eu estou andando assim, eu já vou escrevendo a poesia, mas isso é um processo de cada um. E aí, a gente vai se comprometer a escrever poesias, né? Então, no mínimo, cada poeta teria que ter 3 poesias. Teria não, tem que ter 3 poesias escritas, autorais, né? E aí o que acontece? No dia do slam, o que é o slam? É a culminância de tudo isso hoje. A gente vai chegar, né, vamos chamar os alunos da escola, os familiares, quem quiser, e aí cada poeta vai declamar a sua poesia. E nós vamos escolher 5 jurados que vão dar notas de 0 a 10, a maior e a menor nota são descartadas. Então, depois das 3 rodadas, quem tiver a maior nota é o grande campeão ou a grande campeã da noite, né? E a nota é importante mais por esse lado do jogo, né? Para não ficar monótono, para as pessoas não ficarem cansativas, mas o mais importante é esse momento de encontro, né? Porque a gente tem que pensar nessa matemática. Você vai falar 3 minutos, mas você vai escutar, por exemplo, 20 minutos de poesia de outras pessoas, né? Então, é isso que é o interessante, escutar sempre a si, né? Porque se a gente for pensar, às vezes, a maior dificuldade é a gente falar de nós mesmos, né? E passar isso para o papel. Então, é isso. Então, a gente vai escrever 3 poesias, vocês vão declamar, e a cada poesia o jurado vai dar nota de 0 a 10, e no final das 3 rodadas, né, quem tiver a maior nota é o grande campeão ou a grande campeã. Beleza, Eduardo? Beleza. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma dúvida? Professor, então, só para confirmar, a gente vai, durante uma semana, vai escrever 3 poesias e no final da semana a gente lê as 3. Não, então, essas 3 poesias têm que ser feitas até no dia do slam, que não vai ser a semana que vem, vai ser outro dia para frente. Então, mas a gente não pode pensar em escrever essa poesia muito perto, porque senão aí seria muito complicado, né? Agora, mas cada um sabe do seu processo. Então, se você me perguntar, Eduardo, professor, posso começar a escrever hoje? Pode, maravilha. Professor, posso escrever mais de 3 poesias? Pode sim, né? Então, a gente vai... Essas oficinas seria como um suporte para falar o que é o slam para vocês, né? Para dar ideias, para pensar essas poesias, para lá na frente, quando a gente chegar na competição, todo mundo vai estar com as suas poesias prontas. É isso. Mais alguém? Beleza. Professor, a gente tem horário como... Acho que é até umas 7 horas, para não ficar muito pesado. Beleza, então. Gente, então, não sei se está todo mundo com caderno ou com lápis, mas se não tiver, a gente vai fazer um exercício, que é o primeiro exercício que eu faço em todas as oficinas que eu dou para os alunos, seja em qualquer lugar. E aí, eu só peço uma coisa para quem for participar. Não falem, professor, essa poesia que eu escrevi está ruim.
Tá? É a única coisa que eu peço para vocês. E aí, se o professor depois permitir, depois eu passo o e-mail para o professor, e se vocês quiserem mandar as poesias para o meu e-mail depois, né, nesse intervalo semanal, fiquem à vontade também, tá, gente? Tá? Eu perguntaria para vocês, ó, chegou mais gente, ó. Ana Lu, Renata, Lucas, Eduardo, Lara e Vitor, professor Fábio. Eu queria perguntar para vocês se vocês já pensaram em alguma palavra, se vocês fossem pensar hoje numa palavra, e se essa palavra fosse colocada como se fosse um crachá no peito de vocês, qual palavra estaria escrita? Uma palavra ou mais palavras pode ser também. Alguém arrisca? Pode mostrar a carinha se quiserem também. Ana Lu, qual a sua palavra que te define, Ana Lu? Não sei. Não sabe? Alguém sabe de alguma Não. palavra? Ou várias palavras? Porque vocês também são múltiplos, né? Eduardo, qual palavra que você escolheria estaria no seu marcado? Posso falar 3 palavras que me definem nesse momento? Demais a conta. Pode sim, professor. Quais são? Utopia, esperança e medo. Uhum. Nossa, essa foi pesada, hein? Utopia, esperança e medo. Se a gente for pensar, e aí também nessa utopia, nesse medo, para socializar, né, um dia antes de começar o isolamento, nós organizamos o Slam Triângulo, em que a gente pega todos os slams do Triângulo Mineiro e faz um evento. Então, a gente fez, e na volta, a gente estava voltando em Sacramento, alguém falou, o FTM cancelou as aulas. Então, naquele momento, deu um vazio e um medo de não saber lidar com tudo isso. Então, para mim, foi muito difícil navegar diante dessa incerteza, né? Desse medo, tive medo de não estar passando, de não conseguir passar os meses, né? Diante de uma situação que eu acho que a gente nunca passou, né? Mas, ao mesmo tempo, o que me fez fortalecer é algo que existe, que é falado, que é um princípio, né, que é o Ubuntu, que fala que eu só existo se você me reconhece. Então, eu me reconheci no outro, né? Então, naquele dia eu pensei, nossa, existe tal pessoa que gosta de mim, então essa força do outro também me manteve firme também. Então, como essas palavras estão interligadas, né? Então, eu gostaria que nessa semana que vocês pensassem nessas palavras. Professor, é uma palavra só? Não precisa ser. Porque penso eu que essa geração maravilhosa de vocês não se apega em uma coisa só. Então, essa multiplicidade de pensamentos, de conhecimentos que vocês têm em vocês, no coração de vocês, é muito valioso. Então, eu quero que vocês pensem nessas palavras, e vão pensar o que essas palavras desencadeiam. Se a gente fosse pensar assim, num poeminha curto sobre a utopia, a esperança e o medo. Então, vamos lá. Um poeminha curto. Então, a gente poderia falar:
Então é o seguinte, pensando nessas palavras que o professor falou, o professor Fábio falou, da utopia, da esperança e do medo, o que eu fiz? Eu peguei essas 3 palavras e fui pensando em que imagens. Qual a imagem que você tem da esperança? Né? É uma imagem colorida? É uma imagem preto e branco? Não tem imagem? Sei lá, um chuvisco, não sei. E o medo, e a esperança, e a utopia. Então eu escrevi nesse exato momento: se a esperança for perdida e o medo atingido em cheio, tudo que anseio é o devaneio e um passeio de mãos dadas com a esperança. Para o professor Fábio de Oliveira. Vocês entenderam, gente? Obrigado. Alguma dúvida em relação às palavras? Vitor, quem que é Mikankun Scameider? Quem que é? Aqui está a nossa supervisora, como escola Presidente João Pinheiro. Quem que está de amarelo aí? Uma raposinha não, um Michan. Não sei quem que é. Beleza, vamos continuar, Alessandro. Deixa eu ver se alguém falou aqui. Alguém falou alguma coisa aqui? Não, eu tô acompanhando. Não, beleza. Pessoal, se alguém quiser falar via chat, eu estou acompanhando. Isso. Pode falar também via chat, tá, gente? Sem problema nenhum. Então, para a gente pensar essa palavra. É que não estava querendo abrir, bugou. Quem é? Beatriz. Oi, Bia. Beleza? Para a gente pensar essa palavra. Alguém gostaria de falar uma palavra que esteja no coração de vocês aí, para a gente pensar alguma coisa? Confiança, fé e esperança. Confiança? Fé e esperança. Beleza, ótimo. Ou seja, olha como as palavras, né? E a escolha das palavras não é em vão, né? Não é em vão. E aí, quando eu falo para vocês escolherem palavras, eu não estou dizendo que, olha, o medo é um ser nocivo e a fé é o ser supremo. Não, porque cada ser, cada pessoa carrega em si um universo, né? Eu estou aqui diante de vários universos, né? Só que a única diferença é nascidos em épocas diferentes, mas mesmo assim ligados, né, e conectados através da palavra, né? Então vamos lá, então. Ao pensar nessa confiança, na fé, na esperança, o que eu penso e o que eu peço para vocês é que pensar em imagem e que imagens desencadeiam dessas palavras. Então, a gente poderia pensar aqui nessas 3 palavras da Ana, né, Ana? Confiança, fé e esperança. Isso. Certo? Isso são exemplos, tá, gente? Que eu vou pensando na hora, a partir do que vocês me dão. A Ana me disse 3 palavras que vão puxar. É como se fossem 3 seres assim andando assim
andando mãos dadas, né? Que são a confiança, a fé e a esperança. Para você, Ana, essa confiança que dança o baile, que balança ao vento no momento exato da dança, exige confiança no corpo, na alma, no pé e num tanto bom de fé. Ó, o Vitor colocou mais uma aqui, ó, duas palavras, angústia e medo. Olha, uma coisa que é legal é que assim, Pode falar, professor. dá para perceber que assim, eu falei uma coisa que me representa nesse momento, a Ana, uma coisa que representa ela nesse momento, Travou? e o Vitor colocou angústia e medo. Também colocou quatro palavras que depois eu te falo. Certo, certo. Então vamos lá. Então, quem falou angústia e medo? O Vitor O Valério. Vitor. Certo. Olha, Tiana. certo. Sobre esse angústia, sobre a angústia, né, e o medo, então essas palavras, e é interessante a gente pensar nesse processo das palavras, é parar. Será que a gente para pensar quais sentimentos estão ao nosso redor, ou que a gente está sentindo, né? Então, sobre a angústia e o medo. Se a angústia disser palavras reais, que o medo crie asas e voe para dentro dos corações e fale, e fale, e fale mais, e mais, e mais. Isso são coisas que eu vou pensando no momento e vou escrevendo. Lógico, isso depois precisaria ser lapidado, sei lá, repensado, né? Mas é interessante. Certo. Diga, professor. A Bia colocou quatro palavras que também estão indo na mesma pegada do que a gente já veio colocando, né? Diga. E a Bia colocou algo que une o que todos nós falamos: é medo, escuridão, Certo. salvação e determinação. Nossa, lindo. Olha, interessante, hein?
Certo? Olha, medo, escuridão, salvação e determinação. Como que é interessante isso, esses sentimentos, né? Porque me parece que é meio... se a gente for... Se alguém fosse analisar, às vezes, com olhos, sei lá, não, sem muita sensibilidade, poderia ter outra noção, mas eu vejo meio que um equilíbrio, e nesse equilíbrio a gente vai buscando força para enfrentar as coisas. Então, medo, escuridão, salvação e determinação. Salva a tua palavra de nascença e pede bênção ao destino, que o teu medo é o meu medo, que tua escuridão é minha escuridão, mas no fim, enfim, nossos caminhos entrecruzados pela palavra, salva nosso dia e nosso poema. Gente, é um exercício feito na hora e que só dá certo porque existe essa pessoa, esse coração que fala o que tá passando nesse exato momento, e eu vou lá e capturo isso e passo para o papel, né? Então, isso é um exercício diário. O poeta, ele não escreve toda hora com um lápis, mas ele escreve a todo minuto com a observação, com os olhos, com o coração, com todos os sentidos, com todos os sentimentos. Então, professor, se você me permitir passar o meu e-mail para os alunos... Pode me passar, pode passar aí, fala que eu vou colocar aqui no grupo e depois, quando eu compartilhar aqui no grupo. E aí, gente, quem fizer poesia e se sentir tocado a me mandar poesia, porque eu sei que é complicado também, que muita gente não gosta de mostrar, mas quem quiser pode mandar, e aí a gente vai conversando, e quem quiser trazer semana que vem poesias, vai ser super bem-vindo. E qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, pode falar comigo, pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, fala com o professor Fábio, que ele intermedia, e para mim é uma honra estar aqui. Eu, sinceramente, eu pensei que esse ano não estaria mais nas escolas, e fiquei feliz com esse convite, professor Fábio. Então, desde já, muito obrigado, viu, professor Fábio? Isso, eu que agradeço, Alessandro, agradeço a escola também que permitiu, na pessoa da Poliana. E, pessoal, é o seguinte, está difícil para todo mundo, né? É sofrido, complicado, mas eu acho que a gente vai criar algumas ferramentas para amenizar isso tudo. E uma dessas, amenizar é a gente entender isso tudo também, né? Uma das ferramentas é a oficina de poesia. A outra ferramenta vão ser da escola, que é a ideia das lives da escola pública para a universidade, da escola pública para o mercado de trabalho, da escola pública para onde for, com pessoas que saíram da escola pública, como o Alessandro, e são importantes na sociedade. E também para o pessoal do oitavo ano, que aí é mais pessoal do oitavo ano, mas se os outros quiserem ver na hora, a gente vai ter também uma parceria com uma escola de Portugal, que aí a gente vai para vocês. Então, você tem que pensar que participar desses processos vão deixar vocês mais fortes para esse momento e depois volta para vocês exigirem, na volta da escola, tudo isso que a gente está fazendo também, para fazer uma escola melhor para todo mundo. Tá? O Eduardo colocou 3 palavras que você pode trabalhar agora. Ô, Ana, está acabando já, mais 5 minutinhos, tá? O Eduardo colocou diferente, inusitado e medo. Enquanto o Alessandro pensa, eu vou colocar um negócio. O nosso próximo evento vai ser oficina, na quinta-feira que vem, mas dia 4 de novembro vai ter uma live com um menino, agora eu esqueci o nome dele, mas ele é um menino que foi aluno do Aurélio há muitos anos,
e hoje ele está no processo de sair da escola pública, passar no IFTM e como é a vida no IFTM, certo? Então, já para o dia 4, no final da tarde, também vocês já fiquem sabendo que vai ter isso, e divulguem para os seus colegas, beleza? Nos grupos que vocês têm, tudo isso. Valeu, Alessandro. Certo, então, Eduardo, diferente, inusitado e o medo. Diferente a voz que a gente tem, é o bem inusitado de ser o que quiser ser, mesmo com medo, e desde cedo aprender com um dia que ainda nascerá. Meus queridos, uma honra Muito legal. estar com vocês, obrigado. Né? Eu sei que a poesia tocou vocês, e aí tenho certeza disso porque vocês estão aqui. Professor Fábio, muito obrigado. Eu peço para você pensar nessas palavras e construir esses poemas nesse decorrer da semana, e qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou aqui. Usem as palavras que vocês deram e outras também. Isso. E convidem os colegas, chamem o pessoal, falem assim, galera, é legal ver o vídeo lá e vamos fazer tudo junto, beleza? Se cuidem, fiquem em casa, distanciamento social e máscara. Tchau, se cuidem. Tchau, beijo. Obrigado, beijo. Tchau, Fábio, saudades. Saudades. Vai tomar banho, acabou.